Não, pô, a resposta foi muito boa. Só complementando uma coisinha que o senhor disse, interessantemente, que algumas pessoas usam o argumento de que a Igreja Católica controlou as cópias do Novo Testamento. Mas nós temos dois problemas com isso. A Igreja Católica, no Ocidente, sempre enfatizou a língua latina, né? Então eles nunca estiveram tão preocupados com o texto grego. E um segundo fator muito interessante é que eles não tinham internet. Por exemplo, hoje eu estou aqui em São José dos Campos, São Paulo, e o senhor está em Brasília, Distrito Federal, né, uma cidade próxima. Estamos aqui conversando ao vivo sobre um assunto, resolvendo um problema e tal. E antigamente não era assim. Para fazer uma viagem de 50 quilômetros, o cara levava 3, 4 dias. 50 quilômetros, hoje eu monto na minha moto e faço em 40 minutos, né? Então a distância era diferente. Então, às vezes, você tinha mosteiros, aquele mosteiro é católico, mas ele passava tanto tempo sem receber ordem da Igreja Católica ou sem passar informação para a Igreja Católica, que a Igreja Católica lá em Roma não sabia do mosteiro lá em Santa Catarina, não sabia do mosteiro mais para baixo do Egito, não sabia dos mosteiros lá em Jerusalém, não sabia dos mosteiros em Antioquia, não sabia dos mosteiros na Grécia. Então, os mosteiros onde eram copiados o Novo Testamento, a Bíblia, eles tinham, de certa forma, uma independência, porque até o Papa mandar alguma coisa levava meses, né? Então, esse controle que a Igreja Católica tinha, ele é inexistente. Só para reforçar o que o senhor disse. Então, a transmissão do Novo Testamento, ele não teve interferência doutrinária, essencialmente, da Igreja Católica, porque a Igreja Católica não tinha como controlar esse bando de mosteiro. Sim, isso é óbvio, mas eu creio que podemos ser até mais um pouco enfáticos. Quer dizer, exatamente, já a partir do segundo século, Roma estava falando latim, nunca a língua materna lá foi grego. E tanto é que, durante mais de mil anos, a Igreja Romana não estava fazendo cópia de manuscrito grego, porque ninguém lá falava grego. Você tem que lembrar que, com Constantino, naquele tempo, assim, no ano 300 e pouco depois, houve a racha entre o Império Romano e o Império que veio a ser o Bizantino. Quer dizer, então, havia uma concorrência. Chegou o momento que estavam se excomungando mutuamente. Então, obviamente, Roma nunca teve nenhuma influência, a mínima que fosse, no mundo bizantino, isto é, a Grécia e a Ásia Menor, que hoje é a Turquia, enfim. Mas mesmo se existisse, quer dizer, na verdade, eu tenho conhecimento de um mosteiro de fala grega na Itália, só tem que eu saiba um mosteiro grego na Itália, e nenhum, o que hoje seria a França, ou a Alemanha, ou a Inglaterra, não. Tudo isso era latim. Então, como os manuscritos gregos, praticamente todos que nós temos, vêm exatamente do que era antigamente o Império Bizantino, a Roma não teve um pingo de influência naquilo. Absolutamente nada. 0,00. Então, esse argumento é totalmente estúpido e improcedente. Se não, deixa para lá. Simplesmente não funciona. Eu gostei dessas duas palavras que o senhor, esse argumento ele é estúpido e improcedente, porque atualmente, não os ecléticos, mas existe um grupo de pessoas que põem culpa em Roma em tudo, sabe? Pessoas que não conhecem história, não conhecem o processo de transmissão bíblica, e eles põem culpa tudo em Roma. Então, o texto Receptus, o texto grego foi Roma que mandou fazer. É uma Bíblia adulterada por Roma. E desconhece a história. Então, eu tenho que concordar em gênero, número e grau com essas duas palavras que o senhor usou, porque elas se enquadram perfeitamente a esse tipo de pessoa, né? Essencialmente. O texto recebido foi combatido por Roma. Foi exatamente